Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje eu quis abordar um tema com vocês bem bacana que está dentro, dos nossos estudos, mas que seria algo assim bem à parte do que vocês realmente hoje estariam aí para entrar, que seria sobre o Enem. Você já sabe o que é o Enem, como é que funciona? Como é que faz para vocês fazer essa prova? O que cai nessa prova? O que o Enem pode beneficiar vocês nessa etapa, né, dessa prova de avaliação? Então hoje vocês vão conhecer mais sobre o Enem e como aí também se preparar para essa prova que é fundamental para vocês. Se vocês querem ingressar numa faculdade pública ou até mesmo uma faculdade particular e vocês querem fazer um curso que geralmente é muito caro, vamos colocar medicina, para quem quer fazer algo voltado para essa área, é tudo muito caro. Eu acredito que um curso de medicina no Brasil está em torno aí de uns 3 a 4 mil reais por mês. Agora, se vocês forem muito bem nessa prova do Enem, vocês podem fazer esse curso de graça. É isso mesmo. Sabiam disso? Bom, se vocês não sabiam, então vamos agora entrar nessa matéria. Eu vou virar a câmera aqui para que vocês tenham então possam ver o slide que eu estava apresentando para vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, esse é o site que tem por título Pra Valer. É um site muito bacana para quem aí está já pensando em ingressar numa faculdade. Então esse site Pra Valer, além de eles darem informações aí sobre cursos, universidades e também questão de bolsas de estudo, ele também oferece para vocês até formas de vocês conseguirem descontos em alguns cursos aí que vocês queiram, né? Faculdade principalmente, e eles te dão essa porcentagem. Eu não sei quantos que eles dariam, né? Mas geralmente aí é 50%, 30% que já ajudaria, né? Dependendo do curso, claro que é uma ótima opção. Mas ele aqui é um site bem informativo. Então eu peguei aqui nesse site, que aqui ele vai explicando pra gente aqui mais detalhado sobre como que seria o Enem, como é que funciona. Então vamos lá, eu vou lendo aqui com vocês. Então vamos lá. Está em busca de uma boa faculdade para fazer o ensino superior? Então, talvez o Exame Nacional do Ensino Médio seja uma excelente porta de entrada para você. Embora as vagas em universidade, principalmente as públicas, sejam disputadas, o Enem oferece aos candidatos opções de instituições e cursos em todo o Brasil. Ainda oferece maiores chances de conseguir uma bolsa de estudos. Então aqui, pessoal, já para vocês terem uma ideia, já começamos aqui já num assunto que é bem interessante. Ou seja, além de vocês concorrerem, né, dependendo da faculdade que vocês querem, aqui no estado de São Paulo, Sorocaba, né, eles também te dão a oportunidade de vocês conseguirem ingressar em qualquer universidade, em qualquer estado do Brasil. No começo, eu me lembro que acho que foi em 98, 99, eu não lembro aqui ao certo, quando que foi lançado o Enem. Mas na época era muito difícil, porque eram poucas universidades que aceitavam, né? E as públicas, como até hoje, elas são muito concorridas. Então, se vocês querem adentrar numa universidade pública, que são as melhores do país, PUC, USP, Universidade de São Carlos, né? Que mais? Tem tantas aí excelentes que vocês, através do Enem, tirando uma nota excelente na prova, vocês conseguirão com toda certeza aí ingressar nessas faculdades e, além de tudo, terem o desconto ou às vezes conseguir até 100% integral para que vocês possam cursar. Então, como eu falei para vocês, agora nós temos essa opção de conseguirmos então ingressar numa faculdade em qualquer estado do país. Então, dependendo aí do lugar, eu quero cursar em Brasília, que Brasília também tem excelentes universidades. Então, prestando a prova do Enem, tirando uma ótima nota, vocês com certeza conseguirão então uma oportunidade em estudar numa universidade em Brasília. Minas Gerais também tem ótimas universidades, inclusive eu faço um curso no Instituto Federal Sul de Minas,
que é um curso intermediário, né, de espanhol, e é gratuito e online. Então, para vocês verem que a oportunidade hoje de estudo estão muito assim, é amplo, né? Você tem várias oportunidades, só não estuda quem não quer. Essa é realmente a fala que eu posso dizer para vocês. Então, voltando aqui para o Enem. Nesse site aqui, eu vou deixar o link para vocês. Ele tem aqui alguns tópicos para vocês terem uma ideia de como é que é o Enem, o que é o Enem, como pode participar do Enem, como se inscrever, como se preparar para a prova, o que levar no dia da prova, o que preciso saber sobre as provas e a redação, como é feita a correção do Enem, onde as notas do Enem podem ser usadas. Nota do Enem no SISU, nota do Enem no ProUni e nota no Enem no FIES. Então, cada vez mais os jovens, os estudantes estão tendo aí mais oportunidades de ingressarem numa faculdade, gente. Então, cada vez mais está melhor o negócio. Na minha época, questão de 18 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha essa oportunidade. Para você entrar numa universidade pública, você tinha que prestar o vestibular, fazer uma prova bem difícil com várias matérias, né? Português, matemática, história, geografia, ciências, inglês e outras, né? Que é tudo muito difícil. Então, hoje, com essa prova do Enem, que óbvio, cai realmente algumas as matérias, né? Que são as matérias básicas, né? Mas hoje você tem mais chances, né? De conseguir adentrar numa faculdade. Cada vez mais as coisas estão melhorando pra gente. Então, vamos lá então. Então, o que é o Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é o maior exame educacional do país, com o intuito de avaliar o ensino brasileiro e o desempenho dos alunos ao final da escolaridade básica. O Ministério da Educação MEC criou o Enem em 1998. Olha, quase acertei, eu não tinha lido isso daqui. Realizado anualmente, hoje o exame também é o principal meio de entrada para o ensino superior em instituições de todo o país. Além disso, ao avaliar a qualidade do ensino, o Enem ainda ajuda na elaboração de políticas públicas ligadas à educação. Então, esse que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, com ele é a principal, né, entrada então do estudante para o universo aí do ensino superior. Quem pode participar do Enem? Para participar do Enem, basta estar cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino básico. Os estudantes com menos de 18 anos e que irão concluir o ensino médio no ano letivo posterior à prova do Enem podem fazer o exame como treineiros, ou seja, visando apenas a autoavaliação. Pessoal, isso é muito importante para vocês. Pessoal do segundo ano do ensino médio, que querem aí, já se autoavaliar para saber dos conhecimentos, para poder ter uma ideia de como que é a prova do Enem, esse exame do Enem, é muito legal vocês fazerem essa prova para vocês terem aí esse conhecimento, os níveis das perguntas, a questão da redação, porque hoje, se vocês tirarem uma nota altíssima na redação, vocês praticamente aí já têm aí mais do que metade da chance para vocês conseguirem aí adentrar numa universidade e até concorrer a bolsas 100% integrais. Então é muito importante vocês já terem essa noção de como é que é o Enem, e se vocês puderem, façam então essa prova, que vai ser muito bom para vocês. Pessoal do ensino do terceiro ano, que irão concluir esse ano, seria bom se já pudessem, né, já fazer esse ano mesmo essa prova, para o ano que vem já começar numa faculdade. Seria muito legal, né? Já continuando o ensino, e assim vocês já terminariam a faculdade em 3, dependendo, 4 anos. Claro, se for fazer medicina aí já é, acho que em torno de 8 anos. E eu estava até verificando aqui, até minha esposa que me deu essa dica, né? Me falando, e lembrando que o curso de medicina no Brasil é R$ 8.000, não é 4.000. Então, ou seja, dobrou e muito. Por isso que muitos estudantes estão indo para o Paraguai. Se não me engano, Bolívia também tem a Universidade de Medicina, que é excelente, uma das melhores. Então,
para vocês verem o quanto é caro você cursar um curso superior, né? Dependendo da área, e o quanto o Enem pode ajudar vocês a entrarem nessas universidades e conseguirem aí realizar o sonho então de cursar um curso aí superior e terem uma formação aí na medicina. Vamos continuando aqui então. Vamos aqui, como se inscrever no Enem? As instruções para o Enem são abertas todos os anos no primeiro semestre, ou seja, pessoal, no comecinho do ano, lá para fevereiro, já começa já a aparecer alguma coisa já referente ao Enem. Deixa eu ver aqui que já me perdi a visão aqui. Na maioria das vezes, em maio. Por isso, quem tem interesse em se inscrever deve ficar atento aos prazos. É possível acompanhar todo o cronograma por meio do site do Enem. O processo de inscrição é feito no próprio site. O candidato precisa informar todos os dados pessoais, situação atual em relação ao ensino médio, se necessita atendimento específico, entre outros detalhes. No momento da inscrição, também é possível escolher o município mais adequado para fazer a prova do Enem. Existe uma taxa de inscrição para realizar o exame, porém, algumas pessoas têm direito à isenção da taxa do Enem. Basta estar dentro de alguns desses critérios. Então, olha aí, pessoal, a taxa, se eu não me engano, é R$80. É caro, né? Nos dias de hoje, R$80 é dinheiro. Mas, se você consegue aí provar, né, que você não tem salário, que a sua família não tem condições de bancar o curso, de até mesmo de pagar taxa, dependendo da situação, só o pai que trabalha na casa e tem que sustentar você e mais 3 irmãos. Então, com as informações que vocês fornecerem na hora de fazer a inscrição, você consegue ficar isento dessa taxa. Então isso é muito bacana. Olha só como é que eles dão oportunidades de vocês poderem cursar. Então, se vocês conseguirem provar, melhor ainda, não vão precisar pagar R$80. Mas, caso contrário, vai ter que pagar essa taxa de R$80. E tem aqui, então, os critérios. Estar cursando o último ano do ensino médio em escola pública. Ter atingido a nota mínima no Enseja do ano anterior. Ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral em escola particular. Então, pessoal, se vocês se atentarem, para quem estudou a vida toda em escola pública, tem vamos dizer assim, esse bônus de conseguir aí essa isenção. Eu estudei a vida toda em escola pública e quando eu fui prestar minha prova do Enem, que foi em 2004, eu fiquei isento da taxa, porque eu estudei a vida toda em escola pública e eu consegui, e, além de tudo, provei mais algumas informações. Então é muito importante isso para vocês. Ter renda igual ou menor que um salário mínimo e meio. Então aí, um salário mínimo e meio. O salário mínimo hoje está em torno de não sei se é 1.500 ou se é 1.422, eu não lembro exatamente. Então, um salário mínimo e meio, no mínimo, então, eles estão querendo que você prove se você ganha menos de até R$2.300, R$2.500 que seja. Vamos arredondar aqui, um exemplo, R$2.500. Então, se vocês conseguem provar que vocês ganham até R$2.500, vocês conseguem então ficar isentos, no caso, os pais de vocês, certo? Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, vocês moram em lugares que realmente o lugar, né, que comunidades, favelas, se vocês moram em lugares onde a condição de vida não é uma condição de vida boa, entendeu? Então, tudo isso influencia de vocês conseguirem aí conquistarem essa vaga aí e também a isenção da taxa. Pessoal, lembrando que eu conheço muitas pessoas, tá? Inclusive eu tenho parentes que moram em favela, em São Paulo, capital, que são pessoas extremamente inteligentes, capazes e que conseguiram estudar em universidades e hoje estão com a vida aí bem estruturada. Então, se vocês conheçam alguém que mora em um lugar assim, não menosprezem, não venha com um desdenho. É muito triste, porque eu já vi muita gente
desdenharem de pessoas que por morar em situações assim. E muitas dessas pessoas, você pode ter certeza, a maioria dessas pessoas que hoje tem uma vida estabilizada, tem uma faculdade, tem conquistas, né? Tem aí troféus aí que a pessoa consegue conquistando durante a vida, pode ter certeza que a maioria dessas pessoas nasceram em berços pobres e que hoje conseguiram dar a volta por cima, certo? Isso não é vergonha. Se você tem vontade de ser alguém na vida, vá à luta, vá em frente, persista, luta que vocês vão conseguir, certo? Vamos lá então. Como se preparar para a prova do Enem? Antes de tudo, é importante que você dê uma olhada nas provas do Enem dos anos anteriores, pois elas também podem servir como objetivo de estudos, já que te ajudam a se familiarizar com os tipos de questões e conhecimentos cobrados. Você também pode fazer simulados do Enem para se habituar com a prova e ficar craque no modelo de perguntas. Além de estudar e revisar as matérias do ensino médio, não deixe de escrever o máximo que puder. É comum que muitos estudantes não estejam tão habituados à escrita, o que faz com que a prática, antes da prova, seja tão fundamental. Lembre-se que os candidatos com nota 0 na redação são desclassificados. Pessoal, quando eu comecei com o pessoal do primeiro ano do ensino médio, que foi quando eu substituí o professor Gerson, de língua portuguesa, eu pedi para eles fazerem uma redação para algumas turmas. Não, foi o segundo ano que eu pedi uma redação assim, sugeri alguns tópicos, que seria uma dissertação, né, descritiva, argumentativa, alguma coisa assim, eu não lembro, já faz um tempo isso. E quando eu pedi para que o pessoal do primeiro ano do ensino médio fizessem essa redação, eu falei, escrevam sobre a vida de vocês. Alguns alunos eu fiquei muito preocupado porque não tinham assim uma habilidade na escrita, de concordância, de ortografia, não conseguiam se expressar através da escrita. E hoje, na maioria das provas das universidades, não só as públicas, Enem, mas também para você entrar numa faculdade particular, privada, hoje a avaliação deles é através de uma redação. Então, se vocês forem bem nessa redação, tirarem uma nota muito boa, como eu falei para vocês, vocês poderão até concorrer a uma bolsa e conseguir aí 100% de bolsa, né? Conseguir uma bolsa integral 100% para não precisar pagar o curso. Então é importante vocês aí se atentarem ao detalhe da redação, vocês procurarem aprender a escrever corretamente, a utilizar as normas, né, normativas da língua portuguesa, saber, né, toda a gramática, toda não, mas saber argumentar, né? E quando a gente fala de uma dissertação, né, quando a gente pede para os alunos fazerem uma dissertação, é você dissertar, é você falar sobre um certo assunto, e nesse assunto você expor o lado positivo, um lado negativo, e também você tirar a sua conclusão baseado naquilo que você escreveu. E dependendo, né, do tema que eles escolhem na prova do Enem, são temas muito atuais. Geralmente é voltado para o meio ambiente, é voltado para a questão sociopolítica. Então é muito importante vocês se adequarem, procurarem aí se informar quais são os temas que geralmente caem nessa prova do Enem e também aprenderem a dissertar, a entenderem melhor sobre a redação, tá, pessoal? Então, por favor aí, pessoal do segundo ano, bora treinar mais um pouco, terceiro ano, bora se preocupar, porque vocês já estão no último ano e o ano que vem é uma faculdade, né? Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas a faculdade tem que lutar, tem que guerrear, certo? Vamos continuando aqui. Aqui ele está falando o que levar no dia da prova do Enem. É preciso estar atento a alguns detalhes que podem fazer toda a diferença para o seu sucesso no Enem. Veja abaixo quais são. O material. Em relação ao que você precisa levar de material, o item primordial é a caneta, que deve ser de tinta preta e fabricada em tubo transparente. O melhor é contar com mais de uma,
caso ela pare de funcionar. Outros materiais, como lápis e borracha, não são permitidos, assim como o uso de bonés e óculos escuros, por exemplo. Pessoal, isso daqui é o básico, é o básico. Quando nós agora prestamos a prova do concurso, né, para professores, que teve esse ano, infelizmente, né, a gente viu alguns professores que utilizavam boné, então tinha que chegar e falar, não pode usar boné, né, como é que fala? O fiscal, né, que fica ali. Tem que tirar o boné. Muitos ali não levaram a caneta preta e só levaram uma caneta azul e ficaram desesperados, correndo atrás, ver se achava algum lugar aberto, 8, 7 e meia da manhã, algum lugar aberto para comprar uma caneta preta. Gente, isso é o básico, vocês têm que saber desses detalhes para não sofrerem depois no dia da prova. Documentos, vocês também têm que levar o documento, o RG, ou passaporte, ou carteira de trabalho, habilitação, carteira de reservista. Se você não apresentar qualquer tipo de documento, né, que contenha sua foto, você não poderá realizar a prova. Olha aí, pessoal. Alimentos, é sempre bom levar uma garrafa d'água e alimentos como biscoito, barrinhas de cereal, chocolates, entre outros. A prova é longa e o gasto de energia é grande. Por isso, ter alguma coisa para comer durante essas horas é o mais recomendado. Como eu falei para vocês, as coisas mudam, né? Na minha época não podia levar qualquer tipo de alimento. Claro que a água é bem-vinda, mas alimentos, bolachas, chocolate, essas coisas não poderiam. Até porque, pessoal, pode correr o risco de rasurar a prova. Se você rasurasse a prova, você também já está desclassificado. Então, para você ver como é uma coisa muito séria e que vocês têm que ficar a par de todas essas informações. Aqui nesse canal aqui, nesse site, tem esse vídeo aqui, né, dessa professora que explica para vocês, né, o que levar. E aqui eu vou deixar aqui depois, vocês podem entrar nesse site e poder assistir esse vídeo também. Mas aqui, o que preciso saber sobre as provas e a redação? Olha aí, pessoal. O Enem é composto de 180 questões e uma redação, como eu falei para vocês. É bicho feio, é muita pergunta, todos os níveis que vocês imaginarem, e além de tudo ainda tem a redação. Então, ou seja, você vai queimar os neurônios para poder responder as 180 questões e ainda tem a redação para você pensar e para fazer. Claro que hoje, como eu falei, as coisas mudam. Na minha época, você tinha que responder as questões e ainda fazer redação no dia. Parece que hoje não. Hoje você faz a prova num dia e no outro dia você faz a redação. Melhorou. Então você imagina, né? Você tem que chegar lá bem tranquilo, bem sossegado e focado no que você tem que responder. O primeiro dia da prova dura 5 horas e meia, enquanto o segundo dura 5. Todas as questões são de múltipla escolha e possuem 5 alternativas. Elas são divididas em diferentes áreas de conhecimento. Então, como eu falei para vocês, agora a prova está dividida em 2 dias. Primeiro dia, então, as questões de múltipla escolha e o segundo dia, a redação. Por que 5 horas e meia de prova? Porque vocês têm que pensar, analisar, refletir. Não adianta querer fazer a prova em meia hora, 25 minutos, né? Teve pessoas que fez a prova do concurso, quando eu fiz, que em 1 hora fez a prova, mas a prova, no mínimo, você tinha que ficar lá na sala, no mínimo, 3 horas. Então a prova começou às 8, 9, 10, 11. 11 horas era o tempo mínimo que você tinha que ficar. E o tempo máximo era até 12:30. E se ficassem 3 pessoas fazendo a prova, tinha que ficar lá até o final, até a última pessoa, porque tinha que assinar um livro como se fossem testemunhas. Eu achei até interessante isso, eu não sabia que funcionava assim. E a redação aqui, pessoal, é no mínimo 30 linhas. Olha ali, ó, como eu falei para você, no mesmo dia, eles também colocam em prática suas habilidades dissertativas e argumentativas em uma redação de até 30 linhas, cujo tema pode estar ligado a questões sociais, científicas, culturais ou políticas. Olha aí, pessoal, foi o que eu acabei de falar para vocês.
Então aqui a prova é de até 30 linhas, a redação. Então tem que pensar bastante, utilizar aí toda a argumentação que você tenha dependendo do tema. E o tema, como eu falei ali, pode estar baseado em questões sociais, científicas, culturais e políticas. Então tem que ficar atento, lerem os jornais, assistirem os telejornais, para que vocês possam ter ideia do que está sendo falado, tanto no nosso país como no mundo, porque dependendo da situação que está ocorrendo fora do país, influencia sim em nosso país e também em nossas vidas, como a guerra da Ucrânia. Vocês podem dizer que não, mas tudo isso influencia em nosso país. A questão desse intercâmbio de mercadorias que o nosso país poderia estar fazendo com a Rússia, dependendo dessas questões aí de guerra, acaba afetando. A Rússia para de fornecer e nós paramos de fornecer e assim começa a gerar um conflito. Então, tudo acaba gerando, respingando em nós também essas situações que acontecem fora do país. A elevação do dólar, por que o dólar está sendo tão elevado? Então, tudo isso tem que ser analisado, vocês têm que acompanhar, que é muito importante, tá? Eu vou pulando aqui mais um pouco, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Como é feita a correção do Enem? A correção do Enem é bastante diferente dos vestibulares comuns, em que uma questão correta conta como 1 ponto na prova. Isso porque o exame é corrigido por computadores, com base em um sistema automatizado e bem complexo. Pessoal, a prova do Enem ela funciona assim: vocês têm um caderno de perguntas e depois vocês têm uma folha que é o caderno de respostas, onde vocês vão pintar o quadradinho que está ali referente à resposta que vocês demarcaram naquele caderno de perguntas, e ali vocês vão pintar o quadradinho, e através dessas marcações que vocês fazem, o computador ele vai fazer o cálculo se vocês acertaram ou não, porque eles têm um gabarito no sistema. E claro, a prova do Enem, se não me engano, ela tem vários modelos. Então, numa sala que você estiver em torno de 40 alunos para realizar essa prova, pode ser que 3 provas ou 4 provas sejam diferentes da sua. Então não dá nem para você colar. Se tiver essa intenção de colar, não tem nem como. Então já tirem isso da cabeça, certo? Pessoal, tem mais informações aqui, mas já temos aí 25 minutos de aula. Então eu vou encerrar por aqui e na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre então a nota do SISU, a nota do ProUni e também a nota do FIES, que é muito importante para vocês, que essa prova do Enem, eles ajudam vocês também a conseguirem esses descontos aí, essas bolsas de estudos, né, através do ProUni, do FIES e do SISU, tá certo? Vou virar a câmera aqui. Pessoal, então chegamos ao final da nossa aula. Passamos um pouquinho do tempo, né, em torno de 26 minutos, mas está excelente porque é um conteúdo muito bacana e vocês viram que é um conteúdo muito longo. Então, para vocês entenderem que uma aula só seria aí em torno de 50 minutos para a gente poder estudar. Mas eu vou dividir então essa aula. Na próxima aula eu vou explicar para vocês referente então às notas do SISU, do ProUni e também do FIES. E também eu quero fazer na outra aula também, numa próxima aula, sem ser nessa, na outra, nós iremos então conhecer algumas universidades públicas e também algumas particulares que são aí os tops do nosso país e também na cidade de Sorocaba e no estado de São Paulo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem me mandar mensagem aqui no chat ou então no nosso grupo de WhatsApp. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula então. Um abraço.